Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Bancada Tech. O vídeo de hoje, galera, fazer upgradezinho de SSD e memória no notebook da Lenovo. É um i3 da 8ª geração, né? O modelo desse Lenovo é IdeaPad 330. É o seguinte, ele está com um HD e 4 GB de memória. O que a gente vai fazer aqui é a substituição, né? Colocar um SSD e também fazer um upgrade de memória. Nós vamos ver depois como que vai ficar esse cara aí. Um aviso importante aí. Se você não tem habilidade técnica para fazer essa substituição, tá? Vou mostrar aqui que você vai ver que não é tão burocrático, mas é minucioso, né? Essa estrutura dele aqui é bem frágil e algumas delas bem ressecada, né? E você pode estar quebrando aí a estrutura e depois vai ter que, né, arcar com o custo, tá ok? Se você não tem habilidade técnica, eu sugiro, é altamente recomendado que você envie uma pessoa de confiança, um técnico de confiança ou uma loja aí. A gente vai ter que remover os parafusos e também depois remover essa tampa aqui, tá ok? Então o que eu vou usar aqui? Uma chave Phillips para remover os parafusos e também vou utilizar aqui esse carinha aqui, ó, tá? Vou utilizar essas espátulazinhas. Se você não tiver uma espátulazinha, você pode utilizar um cartão, tá? Um cartão desses, por exemplo, cartão presente, tá vendo? Que depois ele vai te ajudar aqui a abrir a estrutura aqui do equipamento, tá ok? O carinha que a gente vai colocar nesse equipamento aqui vai ser esse aqui. Um SSD da Kingston, o A400, né, de 480 GB. A gente vai também ver depois, fazer o teste de velocidade para ver como que fica, beleza? Outra coisa aqui também que a gente pode fazer aqui, como esses parafusos aqui, hoje em dia, já é bem comum esses parafusos ser da mesma espessura, o mesmo tamanho, enfim. O que você pode fazer é ir colocando ele de cabeça para baixo, assim, e fazendo esses desenhos do lado, né? Como eles estão tudo a mesma espessura, né? Isso para você saber depois onde colocar, tá? Depois novamente. Hoje, como tem tudo a mesma espessura, não tem lá grande problema, mas nos equipamentos mais antigos, os parafusos mudam de tamanho e mudam de espessura, aí você tem que saber colocar no lugar certo, senão vai faltar parafuso, vai sobrar parafuso aí, e você não vai saber onde colocar e pode estar colocando o parafuso errado. Então vamos lá, já removi o parafuso e eu vou remover aqui essa estrutura, que não é um drive de DVD nem de CD, mas ele é uma estruturazinha que inclusive dá para colocar aí, ó, um CDzinho, um HD depois, né? Colocar ele como um secundário. Nesse caso aqui não vai ser necessário porque é um HD, um SSD de 480 GB, né? Então tem espaço aí suficiente para que o dono desse equipamento aqui vai fazer, tá? Então aqui nesse caso não vai ser necessário. Então vou colocar aqui de lado e nós vamos remover aqui os parafusos, tá ok? Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, já foi feita a remoção de todos os parafusos. Vou usar essa espátulazinha aqui para ir removendo, né, de pouquinho em pouquinho a estrutura. Bom, nesse caso aqui já removi os parafusos e a parte inferior aqui do equipamento. E no caso eu vou deixar ele aqui de lado, a gente tem aqui acesso ao hardware, né, do notebook. Tá? A gente tem aqui o HD, tem a bateria da BIOS. Nós temos aqui também a parte aqui, a conexão SATA, se você quiser, no caso, colocar aqui o HD como secundário. Não vai ser necessário porque esse HD vai para um outro equipamento, no caso uma console, tá? Ele vai servir como HD externo da console. Se fosse aqui um SSD de 120 GB, de 240 GB, poderia muito bem colocar esse cara aqui como secundário. Não vai ser o caso. Tem um SSD de 480 GB de armazenamento. Vai dar aí para utilizar bastante, o dono do equipamento precisa, tá? A gente vê aqui que é um projeto bem básico, não tem placa gráfica dedicada, né? Ele vai levar também, no caso, fazer um upgrade de memória, tá? Tá aqui, inclusive, a memória de 8 GB. Esse equipamento ele tem 4 GB apenas de memória RAM, né? Se você me perguntar onde que está os 4 GB, ele não tem um pente físico igual esse aqui, né? Mas ele tem aqui os chips estão soldados aqui, né?
na placa, direto na placa. São 1024, 1024, 1024, 1024, totalizando aí os 4.096 megabytes, os 4 GB de memória, né? Então, o certo seria que tirar essa bateria, né, por questões de eletricidade, para você não danificar, né? Mas não vai ser necessário, é uma coisa aqui bem simples, não vou tocar aqui em parte física do hardware, tá? E aqui, nesse caso aqui, ó, se vocês repararem, está bem sujinho aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, está bem sujo. Você pode utilizar aí, ó, um carinha como esse aqui, para poder aproveitar que abriu o equipamento e passar aqui, tirar esse grosso que está aqui. Se você não tiver um cara como esse, você pode utilizar uma escova de dente velha, por exemplo, tá? Então vamos lá, a gente vai remover esse carinha aqui, é muito simples, ele tem uma estrutura aqui, ó. A gente tira ele e ele não tem, só vir puxar ele devagarinho que ele vai sair. Pronto, saiu. Ele tem aqui uma estrutura, tá vendo? Pronto, agora eu já deixei aqui separado o SSD, já tinha removido ali da estrutura, no caso da embalagem dele, e só encaixar aqui nas laterais, é como se fossem uns parafusos, né? É só um encaixezinho para ele segurar na estrutura, tá vendo? Segurou aqui na estrutura, você pode encaixar aqui, ó. Segura aqui para você não forçar muito aqui, né? Não danificar aí o equipamento. Você pode fazer um pouquinho de força para ele encaixar. Pronto. E aqui agora ele tem aqui atrás ele tem um cliquezinho, tá vendo? Para ele não ficar solto, ó. Baixou ele aqui com um dedinho que mesmo você consegue fazer. E ele já está fixo. Beleza? Então a parte aqui da memória, já removi aqui também, para ficar mais fácil, mais prático. Bem simples, pega o pente de memória aqui, encaixa a parte daqui dos contatos aqui no slot e você vai baixar até fazer o clique. Pronto, fez o clique, já está instalado. Bom, nossa turbinada nessa máquina aqui já foi feita. Então nós fizemos aqui a instalação de um HD, a substituição, no caso, de um HD para o SSD e a instalação do pente de memória aqui de 8 GB, totalizando 12. Nesse caso aqui também fiz aqui a limpeza no cooler, dá para ver aqui que já está bem limpinho. O certo aqui, não vou entrar em detalhes, mas o certo aqui seria a remoção do dissipador, aqui fazer a troca da pasta térmica. Então vou fazer aqui agora a instalação do sistema operacional. Bom pessoal, já aqui com a máquina devidamente já montada e instalado já o sistema operacional, vamos ver aqui como que ficou, fazer um teste de performance, né, do Kingston, do SSD Kingston A400. Mas antes de mais nada, eu instalei aqui o CPU-Z, só para a gente ver aqui as configurações, né? A gente pode ver aqui, ó, a nomenclatura, o codename dele é um Kaby Lake, é um Core i3, da 8ª geração, né? O 8130, que é o Kaby Lake R para notebook, tá ok? Eles são 2 núcleos e 4 threads, tá? Aqui informações da placa-mãe, a memória, né? Agora o total, né, que é o size, o tamanho, 12 GB, né? E a gente pode ver aqui, no slot 1, tem a memória que foi instalada, foi a memória da data. A DDR4, 3200 MHz, né? Tem aqui as informações, tá ok? E é um módulo de 8 GB, né? 8 GB. Então, aqui só para a gente ver as informações mesmo do equipamento. Vou abrir aqui o Crystal Disk Info, para termos aqui as informações do SSD. Está saudável, está numa temperatura boa, né, de 30 graus, ou seja, está tranquilo. Aqui eles estão conversando, no caso estão falando a mesma língua, né, porque tanto a placa do equipamento quanto o SSD, eles ambos são SATA 3. Então ele tem a velocidade ali, o SATA 3 até 600 megabytes. Então eles estão falando aqui a mesma língua, né? Então vai conseguir extrair aí o máximo de desempenho possível, tá ok? Então vou fazer aqui o teste com o Crystal Disk Mark. Bom pessoal, então chegou aqui ao fim do nosso teste de performance, né? E ele chegou aqui, a leitura dele em 544.27 megabytes. A Kingston, a fabricante, rotula esse produto, o modelo A400, em 500 megabytes de leitura,
né? E a gravação ela determina em 450, que nosso teste ela chegou em 501.71 megabytes. Em relação a um HD que tinha aqui de 5.400 RPM, chegava aí a 80 megabytes de leitura, 90 no máximo, tá excelente. Então, levando em consideração o conjunto, casou direitinho. Ficou bem bacana esse projetinho, né, esse upgrade. A gente pode ver que também a temperatura mudou, né? Chegou a 33 graus, claro, ele teve aqui processando, fazendo aqui e um testezinho de performance. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, tá? E até o próximo vídeo. Grande abraço e valeu!